Foi há 30 anos, talvez mais, que um grupo aqui de porto-mosenses quis que a vila ficasse dotada de um equipamento que na altura não possuía. Era essencialmente um campo de futebol, inexistente na altura aqui em Porto de Mós, e que fez com que se congregasse umas 10 ou 11 ou 12 pessoas. O que me levou a fazer parte de um grupo para a criação de um clube de futebol em Porto de Mós foi o seguinte: Porto de Mós foi uma terra sempre com muitas tradições futebolísticas, onde houve grandes jogadores de futebol, diversas equipas, a última das quais era de uma empresa particular. Segundo diziam os antigos desta terra, que tinham um campo para praticar futebol que era na indústria mineira do Lena, o qual foi banido, esse campo de futebol, e então Porto de Mós em si, a terra ficou completamente sem campo desportivo. Extinta essa empresa, o futebol também acabou, e durante cerca de 20 anos não houve um clube representativo da terra. Havia potencial humano e, portanto, era uma pena que não houvesse um clube organizado para dar seguimento a esses jovens para a prática do futebol. Eu fiz parte de um grupo de pessoas, alguns desta terra e outros de fora, mas residentes cá, que resolvemos arrancar com os preparativos para um campo de futebol, porque há longos anos que não havia onde se praticasse desporto. Houve um grupo de pessoas de Porto de Mós que viu que a nossa terra estava carente de algo no desporto e pensou-se em fazer um parque desportivo. E então reunimos-nos uma série de homens desta terra e resolveu-se comprar um terreno, terraplanar o terreno e dar início a um campo de futebol. Eu gostava muito de falar, por exemplo, do início daquele campo. O início daquele campo foi passado no Café Milai, nos bancos do Rocio. Temos que ir falar com o Presidente da Câmara para ele nos dar um terreno para o campo. E se dirigiram à Câmara esses elementos da Comissão para que fosse a Câmara a dinamizar, nomeadamente, a construção do campo desportivo. E eu um dia desloquei-me a Lisboa a ver o meu filho que estava na Polícia Militar. Fui medir o campo do Belenenses e cheguei no outro dia às 5 horas. Fui medir os passos naquele olival que lá estava onde está o campo. E então vi que havia ali o campo do Belenenses à vontade. Depois de termos o campo pronto, resolveu-se, isto no ano de 1973, arranjar um clube, porque Porto de Mós não tinha nenhum clube. E o desporto para favorecer as crianças, porque não tinham nada. Tentou-se angriar fundos, foi-se fazendo, e o desporto em si hoje está a um nível muito grande, onde já lá vão 30 anos e graças a Deus ainda não morreu. Neste momento sinto-me satisfeito por a nossa obra não ter morrido e continuar sempre de vento em popa. Acontece que levámos até Bom Porto essa missão que nos incumbimos e hoje é uma realidade. 31 anos depois é uma realidade que existe. Portanto, foi isto o que me levou a entrar nessa aventura. Ora, ninguém pensava que aquilo chegava onde chegou. Ninguém pensava. A Associação Desportiva Porto-Mosense foi fundada a 17 de maio de 1974 no âmbito de uma comissão para o Parque Desportivo criada para construir o campo de futebol onde se encontra o atual relevado de Porto de Mós, o qual foi inaugurado em finais dos anos 90. União Desportiva Porto-Mosense foi a primeira escolha que, na altura, um partido político com as siglas UDP inviabilizou.
os fundadores assim entenderam para evitar confusões. A escolha do preto e do amarelo como símbolos do clube foi a homenagem aos mineiros do Carvão de Cerro Ventoso e das Barrogeiras, minas encerradas após o fim da Segunda Guerra Mundial, e de assumirem o desejo da ADP reinventar os bons velhos tempos do prestigiado grupo desportivo, extinto juntamente com a empresa mineira do Lena, que lhe dava nome. As Assembleias Gerais que levaram à criação do clube realizaram-se no velho Cine-Teatro de Porto de Mós, demolido para construir o tribunal e que era o multiusos da época. Era ali que se realizavam os bailes, as festas, os teatros, as sessões de cinema e outros eventos. Até a venda de peixe ali decorria à sexta-feira, o que originou o seu carinhoso batismo de Escama Azul, devido ao facto da dita cintilar sob os projetores sobre o chão de terra batida. Antes da sua instalação na atual sede da Rua da Saudade em finais da década de 80, a Associação Desportiva Portimonense utilizou vários locais, começando na Rua 5 de Outubro, no espaço do ex-Movimento Nacional Feminino, onde se encontra instalado um estabelecimento comercial, passando pela Rua Dom Fuas Roupinho, que aloja a Banda Recreativa Portimonense, e por uma sala cedida pela Casa do Povo, na Rua Mestre de Avis. Graças aos primeiros passos encetados em finais de 80, em maio de 1992, vésperas das comemorações do seu 18º aniversário, o Governo concedia à Associação Desportiva Portimonense o estatuto de instituição de utilidade pública que atualmente ostenta. Nascida com o objetivo de, através de uma equipa de futebol, representar a vila, a ADP foi capaz de se adaptar às mutações sociais ocorridas nos últimos 30 anos, assumindo um importante papel no Conselho, criando condições para a ocupação dos tempos livres, a valorização e desenvolvimento social e desportivo da juventude e alargando a sua influência na vertente social. O projeto de Férias Desportivas ADP, que em 2005 comemora uma década de existência, levar o desporto aos utentes de jardins de infância, pré-primárias e escolas do ensino básico de parte do Conselho, cujo início ocorreu em 2000, e criação do Centro de Formação e da empresa de inserção que o suporta em 2002, são exemplos da envolvência e alargamento da sua intervenção social. O futebol foi o motivo que originou a criação da Associação Desportiva Portimonense e continuando a ser a sua modalidade mais representativa. Foi com uma equipa de júniores que tudo começou em 76-77 com a participação no campeonato. Na época seguinte, os séniores disputavam a segunda distrital e em 78-79 eram os juvenis a fazerem a sua estreia nas provas oficiais. Respondendo a uma exigência que a dinâmica do clube impunha e com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho a técnicos e atletas, em 78-79 entrava em funcionamento a iluminação do pelado Parque de Jogos de Porto de Mós, a qual viria a ser substituída em coincidência com o arrelvamento em finais de 90. Subida à primeira distrital acontece em 89-90. Apesar de atingir a subida sem derrotas, a ADP não consegue conquistar o título, feito que aconteceria em 90-91, com o consequente ingresso durante 2 épocas na terceira divisão nacional, de onde desceria em 92-93. 94-95 pode ser considerada uma das épocas de ouro do clube. Para além de se sagrar campeão distrital da Divisão de Honra, a Associação Desportiva Portimonense conquista a Taça Distrito de Leiria, perseguida e perdida em 2 finais disputadas nas épocas de 78-79 para o Pataiense e 81-82 para o Mirense. Desde 95-96, a equipa de séniores não só não mais baixou aos distritais, como ainda conseguiu uma passagem histórica pela 2ª Nacional B em 2003-2004.
A esta estabilidade do clube nas provas de âmbito nacional não será estranho o trabalho desenvolvido nos escalões de formação, com maior incidência a partir de meados dos anos 80. Prova palpável desta estratégia foi em 88-89 os iniciados, embora quedando-se pelo segundo lugar no distrital, conquistarem o direito a disputarem o acesso à fase nacional da categoria. Começava aqui a fermentar o trabalho que levaria à criação de uma estrutura de formação que permitiria, nos anos 90, metade do plantel dos séniores fosse natural ou residente no concelho e proveniente dos escalões de formação do clube, de que ainda restam alguns exemplos. Dando razão aos mentores desta aposta, seriam novamente os iniciados em 1994-95 a conquistarem o primeiro título distrital para os escalões de formação do clube, feito que os infantis sub-12 imitariam em 2001-2002. Também os júniores não quiseram ficar atrás e em 2003-2004 ganhavam a primeira taça do distrito para os escalões mais jovens do clube. Júniores, juvenis e iniciados disputam atualmente os campeonatos distritais de honra da Associação de Futebol de Leiria, utilizando para treinos e jogos o Plá de Campo Nuno Álvares em São Jorge, onde também evoluem as equipas de infantis de sub-12 e de sub-13. Mais sorte têm escolas e escolinhas que se servem do relevado de Porto de Mós. Foi em 94-95 que o handball entrou de corpo inteiro no clube. Até aí, desde a sua filiação na Associação de Handball de Leiria em 87-88, vivera numa situação mais ou menos autónoma. Apesar das dificuldades inerentes ao facto de terem que jogar sempre fora de casa, por falta de um espaço que reunisse condições para tal em Porto de Mós e de treinarem nas deficientes condições oferecidas pelo Salão dos Bombeiros, Casa do Povo e Escola Preparatória, a equipa de séniores masculinos ainda se manteve na terceira divisão nacional até 1990. Após o interregno e beneficiando da dinâmica criada com a inauguração e entrada em funcionamento do pavilhão polidesportivo de Porto de Mós em 1992, os responsáveis pela modalidade criaram condições para o regresso dos séniores à terceira divisão nacional. Apesar do esforço, a descida aos distritais aconteceu 2 épocas depois. Com a entrada de corpo inteiro no clube, o handball ganha nova dinâmica. São levadas à prática ações de promoção que aumentam de forma significativa o número de praticantes, o qual baixara gradualmente. É feita uma aposta na formação de técnicos e são melhoradas as condições de trabalho para júniores e juvenis, em detrimento da equipa de séniores que suspende a sua atividade temporariamente. Resultante desta estratégia, em 96-97, a equipa de júniores disputa o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, façanha que o mesmo escalão viria a repetir em 2002-2003, assim como os juvenis na época anterior. Tendo por base os elementos da formação júnior de 97, séniores masculinos sagram-se campeões distritais em 2001-2002 e ascendem à terceira nacional, que disputaram 2 épocas seguidas. Em 2003-2004, ao sagrarem-se vice-campeões nacionais da terceira divisão nacional, sobem à segunda, que atualmente disputam. No momento em que passa por uma reestruturação, a secção de handball tem nos séniores, júniores, juvenis e infantis os seus representantes no setor masculino. Em femininos são as iniciadas, enquanto os minis e bambis, com cerca de 40 crianças, são escalões mistos.
O pavilhão municipal de Portmós é o espaço onde se desenrolam os treinos e os jogos das equipas da secção de handball. Movimentando cerca de uma centena de atletas, a natação chegou ao clube em 1988, visando, numa primeira fase, a aprendizagem, setor maioritariamente frequentado por crianças, e a manutenção, mais voltada para os adultos. Através da sua secção, a ADP integrou a respectiva comissão instaladora e faz parte do grupo de 7 instituições que fundaram a Associação de Natação do Distrito de Leiria, que se tornou uma realidade a partir de 1990. Devido ao entusiasmo dos praticantes, apesar das limitações impostas pelas diminutas condições oferecidas pelo já velho tanque do Jardim Municipal, a secção de natação viu-se obrigada a alargar a sua intervenção para a competição. Ao longo dos últimos anos, juntamente com a aprendizagem, a manutenção e a ajuda na recuperação de pessoas em fase pós-operatória ou em tratamentos dirigidos e orientados para corrigir algumas deficiências motoras, tem sido possível manter em atividade competitiva um grupo de cerca de 30 jovens de ambos os sexos que participam regularmente nas provas organizadas pela Associação Distrital. Com algum equipamento audiovisual de apoio e com a recente instalação no atraente complexo de piscinas municipal de Portmós, parecem estar reunidas as condições para que a natação do clube possa responder a esta dinâmica, satisfazendo os desejos e as exigências dos utentes que a procuram. É a secção mais nova no clube. O futsal chegou na época de 2000-2001, respondendo à procura e exigência de jovens praticantes desta modalidade que começou a estar na moda e em crescimento. Neste primeiro ano, enquanto os júniores masculinos disputavam o Distrital de Leiria, por não haver número suficiente de inscrições nesta associação, a Associação Desportiva Portemosense, com 2 formações de juvenis, participava no Campeonato Regional Vale do Tejo, cuja organização cabia à Federação Portuguesa de Futebol de Salão. Na época seguinte, às formações de júniores e juvenis, o clube juntava uma formação de júniores femininos e outra de séniores masculinos, as quais disputaram os distritais de Leiria. Iniciados masculinos e séniores femininos foram os